Olá, olá, empreendedores e empreendedoras, como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui no canal da Celeste Economia Criativa conosco. Vamos conversar mais um pouquinho sobre empreendedorismo? A proposta desse canal é exatamente isso, a gente trocar ideias e construindo esse empreendedorismo dentro das nossas realidades, a partir das nossas realidades. Eu conto sempre com as minhas parceiras celestiais aí, Deise, Débora, Gislene, sejam bem-vindas a mais um quadro Vida de Empreendedor. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre 60 mais. Você é 60 mais e quer empreender ou está empreendendo? O que você precisa aprender? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Para isso, a gente vai se pautar, a gente vai trazer três referências, são três trabalhos acadêmicos. Estimular o empreendedorismo na terceira idade, é o primeiro. O empreendedorismo na terceira idade, uma alternativa sustentável à crise da previdência social. E um outro trabalho acadêmico chamado Empreendedorismo na terceira idade. E aí eu vou ler um pouquinho do que trazem esses artigos durante o nosso bate-papo aqui. E esse terceiro artigo, especialmente, a Maiara dos Santos Alves Neves, ela traz uma dissertação apresentada na Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho foi parte das exigências do programa de pós-graduação em economia doméstica da Maiara, apresentado em 2016, sob a orientação da professora Carla Maria Damiano Teixeira. A gente, assim, nos artigos que a gente vem trazendo para vocês, nas dissertações, a gente costuma não ler o nome de todos os autores, porque às vezes são artigos que têm 3, 4, 5 pessoas, né? E a ideia é que se você efetivamente se interessa pelo assunto e você fala, nossa, isso tem muito a ver com a minha realidade, você vai na descrição do vídeo e dá aquela olhada. Tanto sobre o trabalho de cada uma de nós aqui, você tem o link, o Instagram, enfim, todas as redes sociais, quanto o link desses trabalhos acadêmicos. Combinado assim? Então vamos lá. Então, ao ler a dissertação, eu achei o resumo da Maiara perfeito, que ela começa exercitando o nosso protagonismo sobre a construção do pensar, sobre empreender, né? E aqui no quadro Vida de Empreendedor a gente faz isso. Então, agora eu vou ler exatamente, eu vou abrir aspas sobre a fala do que traz o trabalho acadêmico. Vamos lá. As questões voltadas ao envelhecimento populacional, mercado de trabalho e empreendedorismo passaram a ser amplamente discutidas atualmente. Assim, o acelerado ritmo de envelhecimento no Brasil cria novos desafios para a sociedade contemporânea, onde esse processo ocorre em um cenário de profundas transformações urbanas, industriais e familiares. O crescente aumento da população idosa provoca a necessidade de estudos ligados à sua qualidade de vida e geração de renda, ou seja, fatores que promovam a inserção social e a reafirmação de sua identidade, o que infelizmente pode ser dificultado pelos empecilhos encontrados em sua inserção no mercado de trabalho. Acredita-se hoje que o empreendedor seja o motor da economia, um agente de mudanças, sendo uma alternativa viável a essa situação de dificuldade de inserção ao mercado de trabalho. Pode ser encontrada no empreendedorismo. Fecha aspas. O IBGE, gente, aponta que da população residente no Brasil em 2021, 14,7% das pessoas têm acima de 60 anos. Isso significa dizer que aproximadamente 31,23 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. E aí, minhas colegas de trabalho, lembrando então de Silvio Santos, que tem 60 a mais aí, é um empreendedor, né? Enfim, que traz tantas referências para a gente, minhas colegas de trabalho, muito bem.
Me digam o que vocês anotaram desse texto, o que trouxeram na pesquisa de vocês desse texto, e o que que mais chamou a atenção nesse tema, né? Como é que tá essa construção aí dentro da rotina de trabalho de vocês? Vamos lá? Vamos começar a troca? Vamos lá. Então, quase 15%, né? Um número bem grande de mais 60. E eu acho que não é só mais 60, assim, porque falam muito hoje em dia de etarismo, idadismo, né? Que é um preconceito com as pessoas de certa idade. Eu acho que é mais 50 já, tanto que já existem movimentos mais 50, né? O Maturi Jobs e outros movimentos, apoiando pessoas acima de 50 a conseguirem trabalho, que já é difícil, as empresas já não contratam. Foi mandado embora nessa idade, vai empreender, né? Sendo que não empreendeu com 50 anos, agora tem que aprender a empreender com 50 ou mais, né? Então, acho que essa é uma questão grande. E outra coisa que me chamou a atenção foi a questão da previdência social. Eu mesma, que já estou aqui beirando os 50, fico pensando, falo, gente, é muito incerto. O que era certo para a geração anterior, que era certo que você ia ter uma aposentadoria, tal, para a gente, não sei com que idade que pode, não sei, é meio nebuloso, é meio misterioso. Então, isso gera uma insegurança e gera uma necessidade de geração de renda, porque se você vai viver até os 100, por exemplo, até os 90, como é que você vai fazer essa sustentação de todo esse tempo extra, né? Você conseguiu, de repente, em 30 anos de trabalho, guardar o suficiente para viver mais 30, 40? Difícil, né? E o que era, a gente não tinha, você falou, chamou de tempo extra, né? Então, são pelo menos 20 anos aí de tempo extra, né? E como é que se sustenta, né? Com esse período todo. Vou pegar o bastão da fala aqui, então. Bom, achei bem interessante o texto, né? E eu pego essa parte que ele coloca o empreendedorismo como esse motor da economia. E eu acho que cada vez mais, né, a expectativa de vida das pessoas está maior, né? A qualidade de vida está aumentando. Então, realmente, eu acho que a opção de empreender ela passa por esse lugar, como a Daisy disse, né, dessa segurança aí de não ter mais essa aposentadoria e ter essa necessidade de buscar essas outras alternativas para o sustento mesmo. E também eu acho que pela questão de uma mudança, né, uma nova escolha assim na vida. Eu acredito que a partir do momento que você passa ali dos 50, 60 mais, existe uma repaginada, né, na sua perspectiva de vida, na forma que você lidou com o passado e vai lidar agora, daqui para frente, acho que com muito mais maturidade e conhecimento de causa, chamada vida, essa causa. Então, eu acho que essa oportunidade que o empreendedorismo traz, né, como possibilidade para essas pessoas, ele também é uma grande solução mesmo, né, tanto para as pessoas novas se verem ali e se projetarem, né, se inspirarem nesses empreendedores 60 mais que virão, quanto para essa inovação mesmo, né, nessa faixa aí, nessa idade. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente estimular esse empreendedorismo, entender como ele funciona, né, a partir dos 60 mais. Eu imagino que é um pouco diferente, mas eu acho que é um caminho, né? É um caminho que dá para a gente se esperançar, assim, para seguir. E dando assim uma fortalecida no que vocês trouxeram, o que eu tenho percebido, tanto quando o assunto é CLT, como também empreendedorismo, eu vejo que existem dois movimentos aí buscando olhar diferente para essa questão, não é? E tendo uma consciência maior em relação ao idadismo, né? Conhecido também com ageísmo. Por quê? Porque esses dias mesmo eu tive a oportunidade de ver uma senhora num supermercado atendendo, né? E também percebo nos movimentos assim de empreendedorismo
a pessoa 60, 70 a mais também atuando. Agora, eu tenho duas percepções também, que eu não sei se são positivas, e que eu vou compartilhar aqui, que seria o quê? Quando essa pessoa ela é aproveitada na CLT, normalmente eu vejo em cargos somente operacional, e nada contra o operacional, tá? Mas aí é como se fosse assim, eu consigo aproveitar ela aqui. Eu não tenho outro lugar onde eu consiga colocar essas pessoas. De repente, aí, um olhar para isso, né, tanto da pessoa quanto da empresa, né, nessa política de inclusão dessas pessoas. E no empreendedorismo, o que eu percebo também é a pessoa estar lá, num negócio normalmente familiar, passando o bastão. Eu já estou preparando aqui a minha família, preparando a minha filha, preparando alguém para seguir adiante, né? E eu vejo assim que não é só esse o caminho. A pessoa tem toda a condição dela estar ali atuante, participando, e acredito por questões até de tecnologia que também vai meio que afastando essa pessoa, e ela não necessariamente afastando, mas ela também se colocando no lugar, né, de não querer aprofundar. E eu atendo, inclusive, empresas com esse formato, com essa mentalidade. É o que eu tenho visto por aí, e buscando, como o Débora falou, estimular que essas pessoas continuem presentes, né? Trazendo a força, a vontade delas, o conhecimento, a experiência, e que continue. Maravilha, Gi. Ainda na dissertação da Maiara, após aplicar a pesquisa em Belo Horizonte, o Empreendedores, ela apurou o seguinte, né? Essa dissertação, ela fez uma pesquisa, conforme o texto vai contar aqui para vocês. Vou ler, tá? Então, abre aspas. Os principais desafios que os entrevistados apontaram dia a dia foram queixas da família devido ao excesso de trabalho, a falta de disposição para o lazer após o trabalho e a dificuldade de trabalhar tendo problemas crônicos de saúde, a dificuldade de encontrar mão de obra comprometida, responsável e eficiente, assim como dificuldades financeiras também foram apontadas pelos idosos, o que corrobora com que a Venato, 2012, ao ponderar algumas dificuldades de se ter um negócio próprio, dentre elas estão jornadas diárias de trabalho prolongadas, irregularidades, possibilidades de perda de capital financeiro, possibilidade de não haver ganho regular ou até mesmo algum ganho durante o período inicial do empreendimento, grandes responsabilidades e tomadas de decisões com ou sem a participação dos colaboradores e, finalmente, a redução do tempo da energia disponível para a família, para os amigos ou para possíveis diversões. Fecha aspas. A autora aponta questões importantes, né, observadas na pesquisa, e a fala de vocês, a fala que vocês trouxeram nesse primeiro momento, ela pincela um pouco disso, né? E, na opinião de vocês, assim, em uma lista de dois, sei lá, 3 itens, né? 2 eu acho que é confortável, né? Quais seriam os principais desafios nesse processo, assim, de ser 60 a mais, como a gente apontou, mas a Daisy trouxe na fala dela, 50 a mais também já entra, então se uma pessoa, ela colocou assim, uma pessoa é demitida, né, aos 50 anos, aos 50 e pouquinho, 2 anos, ela já tem que pensar em empreender, porque a absorção do mercado de trabalho formal, né, com base na CLT, já diminui. Então, quais seriam os principais desafios? E aí a gente já vai trazer o desafio e vamos trazer a solução junto, né? Para cada desafio que vocês lembrarem aí, como é que fica a solução disso? Para quem está assistindo a gente, que é 60 mais, falar assim, opa, dentro da experiência delas e dentro do que elas acompanham na prestação de serviço que elas fazem, porque todas nós trabalhamos, né, com empreendedores de alguma forma, o que traria, assim, o que seriam as soluções para esses respectivos desafios que vocês enxergam? Vocês conseguem
ter clareza desse paralelo dentro desse assunto específico, porque realmente é uma coisa muito nova, por isso até que a gente está trazendo, porque até pouco tempo atrás a gente tinha uma expectativa de vida de 60 e poucos anos, né? A pessoa, quando fazia 52, 53, 54, tinha trabalhado há 35 anos na mesma empresa. Isso tem pouquíssimas décadas, tem 2, 3 décadas que isso acontecia, talvez um pouquinho mais, né? Então, ela já estava preparada para a aposentadoria, e essa aposentadoria era vista de uma outra maneira. Era uma aposentadoria que a pessoa ia ficar realmente sem trabalhar. Só que com o aumento da perspectiva de vida, e como a Deise também trouxe na fala dela, essa questão mesmo da aposentadoria, na maioria das vezes, não supria a necessidade da pessoa, e tem também o item da pessoa querer continuar se movimentando, né? Se sente hoje, uma pessoa de 50 anos, se sente muito jovem para ser chamado de idoso, né? A gente tem até um pouco de restrição com essa palavra. Então, como é que são os desafios e como é que são as soluções aí dentro do que vocês enxergam dentro desse assunto específico, para esse público específico? Acho que um dos maiores desafios no próprio empreender, né? Um dos maiores desafios é quem nunca empreendeu e tem que começar a empreender quando o pique já está menor, quando você já não está mais nesse pique de recomeçar, né? E às vezes não é vou buscar um banco de escola para isso, às vezes é buscar grupos de apoio, acho que é a solução. Então, por exemplo, tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conhecer e conviver um pouco com um grupo chamado Trabalho 60 Mais, que é um grupo aí de mais de 3 mil jovens 60 mais aí, que se juntam para se fortalecer nisso, né? O que a gente pode fazer? Vamos fazer projeto junto? Então, essa coisa de colaborar, de ser um grupo que se apoia, acho uma solução interessante, porque é o grupo que está olhando para isso, que também é meio ativista e vai atrás de pedir espaço, de pedir lugar mesmo, porque, como a Gi falou ali, uma coisa legal, né? Que quem está conseguindo emprego é para fazer os trabalhos mais técnicos ou mecânicos. Poxa, quanto de sabedoria acumulada na vida tem essas pessoas para lá de 60, né? Eles são se a gente fosse indígena, a gente diria que eles são os anciãos aí da nossa sociedade que merecem ser ouvidos, inclusive, sei lá, nas políticas públicas, em tantas coisas, né? E, de repente, é o dilema que a gente conversa aqui em todas as nossas lives, que é o dilema de, nossa, precisei empreender e agora? Mas precisei empreender no momento que eu estou com menos pique, que eu queria estar curtindo meus netos, que eu queria estar um pouco mais tranquilo financeiramente, e, de repente, nunca empreendi na vida. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, nunca ter empreendido, né? E eu acho que sugiro para isso, de repente, pensar nisso mais cedo e já começar algo em paralelo, sabe? Começar um plano em paralelo, mesmo que você esteja lá na CLT, algum tipo de negócio. E eu acho que o outro desafio maior que eu vejo, convivendo até com eles, é a questão, eu ia falar inclusão digital, mas mais especificamente a comunicação digital. Eles não foram criados na era digital, e eles não sabem fazer isso para divulgar produtos e serviços. Muitos deles querem compartilhar conhecimento, inclusive, porque acumularam esse tanto de conhecimento na vida, mas não sabem como fazer, fazem assim de um jeito que não engaja e assim por diante, né? A própria geração deles também não engaja. Então, eu acho que aí entra a famosa educomunicação, né? Que é a comunicação, essa educação da comunicação digital, que também pode ser compartilhada, tem alguns até, tem uma iniciativa chamada Senior Geek, que traz essa coisa do mais 60 que ensina outros, né? Mas também eu acho que é um desafio, mas seria uma ideia fazer algo intergeracional. Tantos netos, os jovens, tanta facilidade, só que não tem paciência, né? Como é que a gente pode juntar essas pontas, essa sabedoria que está de um lado assim, numa ponta da idade, com toda essa facilidade digital que está na outra para fazer coisas juntos, né? Desafiador, porque são formas diferentes de pensar, mas poderia ser uma solução. Muito bom, muito bom. Você trouxe tanta coisa legal, assim, mas eu vou me ater a esse finalzinho. A gente fez um trabalho, você inclusive estava comigo no Sebrae, né? E ele só foi na pandemia, e ele só foi possível porque teve essa ligação aí entre essas gerações, né? Esse intergeracional.
E o grande desafio, e aí eu já vou colocar qual é o desafio, é a linguagem mesmo, entre a vovó e o netinho. Eu escuto assim: "Ai, mas o meu neto não quer me ensinar". E às vezes é preciso saber pedir como ensinar, saber pedir o que ensinar. E às vezes eu escuto o contrário: "Ah, mas a minha avó também, meu avô nem quer aprender". E às vezes é importante também você saber essa comunicação, até para o processo antes dessa inclusão, ele precisa ser pensado, né, ele precisa ser direcionado. Porque se eu estou pedindo uma coisa a alguém que tem, 1/3 ou menos da minha idade, eu tenho que conseguir falar a linguagem dele, e vice-versa, sabe, acho interessante pontuar isso. Bom, essa pergunta foi bem interessante, porque antes de começar a live eu estava conversando com a minha mãe, que é uma empreendedora, agora 70 mais, e perguntando para ela quais são os desafios, né, que ela vivencia, assim. E ela me trouxe dois que eu achei bem interessante. A questão da memorização, que ela falou que cada vez mais fica um pouco mais difícil, né, ela se lembrar, assim, com facilidade de todas as coisas e de todas as demandas, e até mesmo coisas operacionais. Por exemplo, ela gosta de fazer artesanatos e postar, às vezes, no Facebook, em grupos de outros artesãos. E aí ela nunca se lembra o passo a passo para fazer as postagens, como que faz, né? E aí ela começou a anotar, então eu ensinando ela, primeiro depois vai ali, e aí ela vai anotando assim no caderno, porque aí, quando eu não estou perto, ela pega o caderno e vai fazendo passo a passo. E outra coisa que ela trouxe foi a questão do próprio da própria velocidade, né? Que é um pouco diferente, um pouco menos essa velocidade ele para fazer as coisas, para entregar, né, as coisas. Então isso diminui um pouco, mas eu acho que é justamente um processo de você ir se adaptando, né? E lidando com o seu próprio tempo ali, com a sua própria condição de fazer, tanto física quanto emocional, mental, enfim. Mas ela trouxe esses dois pontos, assim, que eu achei bem interessante. Aí agora eu estou usando eles como resposta para cá. Mas que justamente, né, às vezes são pontos que podem, na cabeça deles, assim, tá atrapalhando, né, tá atrapalhando o outro ali para ensinar, enfim, ou então atrapalhando o outro porque a gente está nesse mundo de tanta velocidade e aí, ao mesmo tempo, eles estão um pouco mais devagar, como que a gente vai equilibrando, né, esse tempo de cada um, assim. Então, é mais ou menos isso que a Sandra trouxe, dessa questão intergeracional que a gente vive aqui em casa, porque, às vezes, eu necessito aumentar essa paciência ali para entrar no tempo dela e ao mesmo tempo às vezes, né, ela necessita desse olhar mesmo, desse cuidado, né, para que ela possa estar segura e aprender e tudo mais. Então é isso, assim. Recentemente eu passei por uma experiência curiosa com a minha mãe, né? Ela se convidou a participar de um círculo de sagrado feminino. Ela não sabia do que se tratava e foi para lá. Me pediu para que ela fosse. E eu fiquei surpreendida com aquilo, levei tudo, e quando chegou lá, as mulheres receberam ela com tanto carinho, com tanta reverência, e cuidando, e dividindo comigo, sabe, o cuidado com ela. E aí eu fiquei orgulhosa da mãe, né, e também das mulheres que ficaram, assim, dando todo o apoio para essa mulher, e o quanto ela foi acolhida, né? Ela se sentiu tanto que ela quer voltar, ela quer continuar indo. E aí eu falei, por que que na nossa sociedade também não é dessa mesma forma a hora de tratar com essas pessoas, né? Com essas mulheres, que é o caminho que todas nós estamos indo, né? Se tudo der certo, é para lá que a gente está indo. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei emocionada e falei, como trazer um pouco mais disso para o nosso dia a dia?
E aí, não só aqui nas lives, quando a gente está falando e provocando isso nas outras pessoas, mas em detalhes assim, por exemplo, a própria televisão, que hoje é algo direcionado para boa parte dos idosos, eles ficam ali, né, na televisão. Eu não sei até que ponto que ela realmente inclui e apoia essas pessoas, porque eu não sei se eu falei aqui da última vez, ela compra o Capixaba Cap. Na cabeça dela, o Capixaba Cap, ele é para quem está na internet e quem compra na internet que ganha. Quem compra na banca, o físico, não ganha. Então, para muitas pessoas de 60 a mais, ela tem 66 anos. Eu sei que não é a realidade de todos, mas boa parte das pessoas de 60 anos mais tem sim essa mentalidade totalmente analógica. E eu falo isso dentro da minha casa, né? E eu também tive uma vivência esse final de semana de uma pessoa de família também, com um superior completo, atuante, hoje servidora pública, 72 anos, que sofreu um golpe pela internet de mais de 30 mil reais, sabe? E aí, assim, o que eu trago de desafio, mas ao mesmo tempo, como Sandra pediu, trazer de solução? Os desafios são trazer não só a comunicação, como a inclusão digital, né? A participação no digital, como também conhecimento de finanças, porque hoje é outra realidade, e elas estão, assim, completamente alheias a isso, completamente diferente, planejamento, empreendedorismo, Daisy trouxe isso daí, não adianta a gente, elas têm um conhecimento, elas têm o que compartilhar, mas como elas vão entrar para esse processo se elas mesmas se colocam num lugar distante, né? E também não existe um movimento de acolher e trazer para esse lugar. Então, assim, eu percebi desafios em finanças, em empreendedorismo e na questão da inclusão digital. E aí, o que eu vejo de solução? Da mesma forma que nós aqui estamos estudando, buscando nos especializarmos e atender a saúde, o bem-estar da pessoa que está partindo para os 60 a mais, eu vejo muitas pessoas nesse movimento da saúde, né, medicina, fisioterapia, mas nós também no empreendedorismo, da comunicação, puxarmos esse público também como nicho. Por que não começar a atender, a trazer um formato, políticas para incluir, para trazer essas pessoas para perto, né? Maravilha, Gi, maravilha. Ó, em um outro trabalho, um artigo que registrou um estudo de caso com o título Estimular o empreendedorismo na terceira idade, os autores registraram dados desse curso realizado com 24 empreendedores, dentro da faixa de 51 a 79 anos. De 2011, ele é uma boa leitura para entender como pouco mais de 10 anos a própria percepção de faixa etária para a terceira idade já mudou, né, para se chamar de idoso, que é aquilo que nós falamos, uma pessoa de 50, 50 e pouco, ela, dependendo de como ela vive, ela estranha se for colocada, né, como uma idosa, né. A gente tem também o marco, né, dos 65 anos a mais, que está todo expresso nas leis. E aí, nesse trabalho, eles fizeram esse curso, inclusive fazendo isso que a Gislene falou, né, de estimular a visão empreendedora nessas 24 pessoas, e, se não me engano, são 19 mulheres e o restante homens. E aí, as características que eles apontaram foram as seguintes: persistência, as características empreendedoras após realizar o curso, que o próprio grupo levantou. Persistência para realizar os sonhos, definir metas, planejar, ter foco, ter iniciativa, correr riscos calculados, trabalhar em grupo e buscar o novo. Entre outras coisas interessantes que vale a pena a leitura, eu selecionei um parágrafo aqui para vocês.
além dessa lista que a gente acabou de ler, que eu achei bem interessante e corrobora um pouquinho do que a gente estava falando, né? Mas abre aspas aí. Na era do conhecimento, as ocupações se transformam em mais criativas e menos mecânicas. As mudanças introduzidas no trabalho o tornam mais criativo, exigindo das pessoas capacidades de decisão para constantes redirecionamentos de questões que se encontram em constantes e velozes mudanças. Nesse sentido, a ocupação na terceira idade envolve gestões mais participativas. As pessoas com mais idade, amadurecidas, com grande potencial de suas vivências e com grande bagagem cognitiva, embora possam apresentar limitações físicas, tornam-se estratégicas pelo desempenho de seus conhecimentos tácitos. Eu achei muito interessante o que ele traz, né, exatamente dessa valorização do conhecimento, né? Porque, por exemplo, vocês falaram em finanças, uma dona de casa que viveu a vida toda, e um dono de casa, um dono de família, né? Como é o papel do homem, né? O papel, o senso comum do papel do homem, né? Ser o dono da família, a mulher dona da casa. Eles já exercitaram a questão financeira várias vezes, vários anos, vários momentos, mas quando você pega para fazer um caixa, quando você pede para fazer um caixa, às vezes eles têm dificuldade. Então, não é que eles não saibam fazer, né? É que eles não sabem dentro, talvez, daquela ótica administrativa financeira, né? Então, é importante também, assim, a gente lembrar disso. E eu queria saber de vocês, se vocês convivem com algum empreendedor, empreendedora que está atualmente empreendendo, né? Se vocês conversam, se vocês estão atendendo alguém, né? Quem é a referência de vocês? Vocês já falaram um pouquinho aí das mães e tal, mas tem alguma cliente que vocês estão atendendo? Olha, minha maior referência no momento tem sido o pessoal do Trabalho 60 a mais, a plataforma Caleidoscópica com a qual eu trabalho. A gente está fazendo trabalho de comunicação para eles, então sai o site, redes sociais, está fazendo vídeos, essas coisas todas, acompanhando um pouquinho de perto, e daí isso abriu vários outros clientes, porque realmente a questão da comunicação é uma questão misteriosa para eles, né? De como que é a comunicação hoje em dia. Imagina, eles nasceram numa época que não tinha internet, não tinha redes, não tinha nada dessas coisas. Então é bem interessante conviver, porque assim, eles têm muita vontade de fazer as coisas, vão e fazem, e precisaram se adaptar na pandemia, precisaram migrar todos para o Zoom, pegaram um mais experiente que ensinou todo mundo a entrar no Zoom, fez aulinhas de Zoom, e está todo mundo lá. Criaram, acho que tem 13 projetos ativos, esses dias eles agitaram para mais alguns projetos. Ainda assim, 13 projetos num grupo que tem 3.000 pessoas não é quase nada, mas são projetos legais. Um deles é meu professor de astrologia, que era a pessoa mais antiga que eu conheço desse grupo, e que ele empreende, a maioria dos grupos dele são todos online hoje. Ele traz um conhecimento super legal, porque ele mistura coisas que ele aprendeu ao longo da vida, então ele tem aquele empreendedorismo autêntico, original, ele mistura astrologia com cabala, com antroposofia, e faz a mistura única dele, ensina para gente, e ensina de um jeito bem orgânico, que não é assim um monte de decoreba, né? Porque astrologia é bem complexo. E outro exemplo que me chama a atenção também é o Benê Mendes, que é um ator, imagina, passou a vida inteira atuando, chegou no mais 60, vida de ator, todo mundo sabe, né? É super irregular, você já pega projeto aqui, projeto ali, já é uma vida praticamente similar, no caso, com a de empreendedor, no sentido de ter essa irregularidade, né? Não tem uma estabilidade. E ele tá assim, tá com 60 a mais, fazendo stand-up, vou dar curso de teatro, cada hora ele inventa uma coisa nova. E precisando de ajuda, sim, nessa parte digital. Mas eles se viram, porque muitos deles realmente ainda precisam para complementar a renda e muitos querem compartilhar conhecimento, né? Tem a Silmara lá que compartilha conhecimento de cristais. Então, eu acho que é bem inspirador ver. Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei a falar, nossa, eu já pensava que eu tinha que ter um plano B como empreendedora, assim, no sentido de criar renda para o restante da minha vida, e olhando para eles, mais ainda eu sei hoje que eu tenho que estar super antenada, que eu tenho que estar sempre alimentando projetos que possam ter
longo prazo, então é bem bacana, assim, conviver. E aí, minha mãe também, ela sempre empreendeu, ela parou de empreender na empresa dela, ela acabou passando, né, dentro da família, mas ela acaba empreendendo com aluguéis de imóveis, que é um trabalho também, porque sempre tem obra, sempre tem que falar com imobiliária, com jurídico, com não sei o quê, então ela acaba se ocupando bastante disso. A casa dela estava grande, ela começou a dividir, já começou a empreender dentro de casa, aquele tipo perfil, mas ela foi empreendedora desde que eu sou pequena, né? Então ela tem isso daí já está no chip dela. Então ela já foi lá, já fez umas salinhas a mais, já alugou para acupuntura, vai alugar para eu dar curso Avatar aí daqui a 2 semanas. Então é muito legal, porque é uma diferença gigante entre ela e meu pai, por exemplo, que parou, aposentou e parou, e a energia, né? A energia da pessoa, a não sei que ela tenha hobbies e tenha alimentado várias coisas durante a vida, mas é diferente, né? Muito diferente de quem está ativo. Vou deixar essa referência depois para quem quiser pesquisar. De repente tem pessoal 60 a mais ouvindo e se liga nesse grupo também, né? Bom, eu no início do ano eu terminei uma consultoria com uma pessoa 60 a mais. Eu fiz com ela uma consultoria em gestão do tempo e foi muito legal, porque assim, ela trabalhava, né, quando era mais nova e tal, com um salão de beleza. Aí ela casou, teve filhos, aí fez aquele processo de ir cuidar dos filhos, da família e deixou de trabalhar, né, por isso. Aí, agora, nesse momento, ela estava no momento de... Os filhos saíram de casa, casaram, ela se separou, então ela estava no momento de... Vou recomeçar a minha vida, né? Só que não sabia como. E aí a gente fez um trabalho mesmo de olhar a linha do tempo da vida dela, de entender, né, todas as coisas que ela fez nesse percurso. E aí ela voltou com essa vontade desse salão de beleza, ela já estava abrindo, né, assim, mas ela voltou, depois que ela viu esse processo dela, ela voltou com a vontade de, tipo assim, quero ser a gestora da equipe do meu salão, eu quero pessoas trabalhando no meu salão, mas para eu ser só dar as orientações aqui, né, ficar nessa coordenação. E foi muito interessante ver como que ela assumiu, né, quando ela começou a consultoria, um pouco assim, sem saber mesmo ser aquilo ou não. E depois que a gente fez o processo, como que ela se fortaleceu na própria história dela, de entender que ela era capaz, de entender que ela já tinha passado por muitas coisas mais desafiadoras e que nesse momento ela estava, né, se sentindo pronta para esse recomeçar, assim. Então foi muito interessante, porque geralmente, né, é isso, a gente vê a pessoa ali se aposentando e não querendo fazer mais nada, e ela estava nesse movimento contrário, ela estava assim, estou me aposentando, mas quero começar agora, né? Então esse lugar do novo, esse lugar de agora estou pronta para outra vida, uma outra jornada. E foi muito interessante, assim, para mim foi uma figura muito inspiradora, né? Eu falei, ai, quando eu crescer eu quero ser assim também. Tá sempre pronto para recomeçar, né? Eu acho isso bem legal. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiquei buscando, né? No meu dia a dia, nesses trabalhos mais formais, prestação de serviço, indústria, eu vejo donos de escritório de contabilidade, né? Como eu falei, passando o cajado para o filho, vejo em lojas, né? No comércio. Mas aí eu fiquei pensando assim, mas e além disso, o que mais? Aí me veio Carla Gamba, sabe? Que é uma mega empreendedora, referência, inspiradora, 60 a mais, né? E falei, opa, junto dela tem todo um pessoal aí de autoconhecimento, né? De busca espiritual, que inclusive eu busco, né? Então eu vejo vários, tanto no Tantra quanto na yoga, meditação, sempre mulheres, homens, 60 a mais, lógico que no momento deles, no tempo deles, inclusive usando as tecnologias aí a favor do negócio, colocando as caras dentro do que eles conseguem, né? Mantendo o trabalho deles vivo, né? Ativo.
mesmo com 60, 70 anos de idade. Eu acho isso muito bacana e para a gente é sempre uma honra, pelo menos eu digo por mim, né, é uma honra sempre estar indo acompanhar essas pessoas e eu sinto um quê diferenciado quando eu vou buscar esse conhecimento, tem essa pessoa, né, com essa bagagem para trazer para a gente, né? Então, eu vejo esse movimento deles e que não tenham necessariamente uma vontade de parar, né? Porque agora é hora, naquele mindset que nós fomos criados, de que tem o tempo para trabalhar, que é o produtivo, e depois de tantos anos, agora você para descansar. Não, eu vejo que essas pessoas elas querem estar em constante movimento, desenvolvimento. Aqui próximo mesmo, eu tenho a Maria do Carmo, que é uma grande amiga, que é consteladora, ela viaja, ela faz intercâmbio. A Geração Boutique, que é, né, uma comunidade aí de mulheres 40 a mais, as de 60, de 70 não pararam no tempo, elas continuam, são ativas fisicamente, mentalmente, então elas estão cuidando do corpo. Vejo também alguns movimentos que eu faço aqui de círculo de mulheres. Às vezes vem umas mulheres mais velhas, eu tive uma oportunidade de conduzir um grupo recentemente, vieram mulheres de 60, 70 e uma de 102 anos. Eu fiquei emocionada, falei assim, gente, olha eu aqui conduzindo o quê com essas mulheres? E lá, um monte de mulher bonita, sarada, que corre, que cuida do corpo. Eu fiquei assim, sabe? Então, existem sim essas mulheres e eu acredito que quanto mais a gente apoiar e perceber que elas estão aí, elas podem estimular para que outras também façam o mesmo movimento que elas. É muito bom a gente ter modelos, né? Ter exemplos para a gente poder, assim, projetar também, né? Com certeza. Nossa, muito bom. Assim, Gislaine roubou a minha, eu ia falar na Carla. Mas eu tinha lembrado da Carla, Gi, também. Falei, nossa, a Carla é maravilhosa. E aí, incentivada por você, eu vou falar no Luiz, que é o esposo da Carla, do Grupo Nitro, que também, assim, está lá firme e forte. A gente esteve com eles, né, Débora, lá no sítio, há um tempo atrás. E é uma força empreendedora, assim, um dentista maravilhoso, um pesquisador, né, da área dele, está super nativa. E é isso. Aí tiveram alguns pontos que você falou aí que são super importantes, né, quando você traz da sarada, né, e sarada em todos os sentidos, né. Então, um super beijo para essas nossas referências aí, né, de ser sarado, sabe, no sentido de estar não só, não é nem buscando essa cura, né, de ter essa cura mesmo, de ser exemplo mesmo, né, no processo, né. Minha mãe também é super ativa, empreendedora, né, a vida toda. Então, assim, inclusive vamos falar das mães daqui a pouco, né. Temos, daqui a pouco, assim, nos próximos meses aí, no próximo mês temos data comemorativa e a gente quer fazer inclusive um momento falando das nossas mães. Vamos ver se a gente consegue fazer essa produção, né, mas vamos conseguir sim. Então, gente, eu vou trazer para a gente aqui, para a roda, outra referência, outro trabalho acadêmico, tá? E esse trabalho, eu vou ler para vocês o que eu consegui selecionar, né, do trabalho para poder trazer para essa conversa. O objetivo desse artigo foi traçar um perfil do empreendedorismo brasileiro da terceira idade através do uso da técnica de análise do conteúdo do relatório do GEM, que é o Monitoramento Global do Empreendedorismo, dos anuários estatísticos, previdenciários e dos censos demográficos do IBGE, dos anos de 2002 a 2010. Além disso, fez-se uma análise com os atuais dados da Previdência Social, buscando estabelecer uma reflexão dos impactos desse empreendedorismo na economia nacional. Os dados revelam que o Brasil investe um pouco nesse tipo de empreendedorismo, estando em 40º lugar entre os países da América Latina. Demonstrou ainda que a aposentadoria é um dos obstáculos ao empreendedorismo, contudo, não o mais importante.
torna-se necessária a elaboração de políticas públicas que subsidiem esse empreendedorismo, podendo se tornar uma das alternativas à crise da previdência social. É a questão do endividamento dos idosos pelos empréstimos consignados. Sugere-se a inclusão do incentivo ao empreendedorismo no Estatuto do Idoso. Essa nova lógica alteraria o paradigma de que o envelhecimento do país traria graves consequências negativas à economia, transformando esse envelhecimento em uma fonte de oportunidades. E aí eu pergunto para vocês, precisa aposentar para empreender? Tem essa lógica, eu vou me aposentar e depois eu começo a fazer o que eu gosto? E para além disso, quem trabalhou a vida toda, aí aposentou, quer trabalhar, quer empreender necessariamente? Não tem um paradoxo aí no sentido de, se a pessoa trabalhou, porque a aposentadoria era vista como um benefício, no sentido assim, de um direito, né, de uma oportunidade de você viver bem, de trabalhou seus 30, 35, né, não importa quantos anos, e a pessoa agora tem o direito de viver sem a responsabilidade, digamos assim, do trabalho. Né? A gente está reinventando essa forma de olhar para o trabalho, será? E a gente quer ou não quer empreender? E a gente quer empreender depois que a gente aposenta ou durante esse processo? Uma coisa não exclui a outra? Como é que fica essa ideia de aposentadoria aí, no sentido tanto do que ela significa, do não fazer nada, né? Poder jogar dominó na praça, de poder viajar sem ter que cumprir horário, até a questão da aposentadoria no sentido dos ganhos mesmo. Né? Como é que vocês enxergam isso? Como é que isso bate aí para vocês, até com vocês, quando vocês olham para a situação de vocês? Como é que vocês vão chegar lá na aposentadoria para poder começar a empreender? Acho que essa configuração toda, né, cultural, mundial que está acontecendo, ela exige da gente muito mais protagonismo do que antes, né? Antes você podia entrar numa empresa, ficar meio sossegado, de repente ia pagar uns extras para ter uma aposentadoria melhor, e hoje não existe mais essa segurança, né? Assim, o mercado de trabalho está todo mudando, está todo assim volátil, né? As empresas mesmo estão num sobe e desce, que é uma situação real, é o que tá dado. Então, eu acho que isso exige um protagonismo muito maior de nós, humanos, assim, de olhar e falar assim, o que eu quero naquela fase lá para frente? Dar uma projetada, assim, eu quero poder descansar? Então, você vai ter que investir no que a Gi falou, educação financeira, e ver como é que você cria um lastro, né? Apertar um pouquinho durante um tempo para criar um lastro para você poder viver do jeito que você quer na aposentadoria. Exige isso, e muita gente não faz, né? Chega ali nessa terceira idade, de repente foi executivo, tudo, mas gastou tudo, né? Não se preparou. Então, exige que a gente decida o que a gente quer e se prepare. O outro lado é, poxa, quero me realizar, quero fazer uma coisa que eu gosto, quero empreender. Aí eu acho que também é bacana você já criar o seu plano B, e mesmo que você esteja numa empresa, vai começando ele em paralelo, vai botando energia naquelas sementinhas, para que você tenha isso encaminhado quando você de fato for, agora a empresa me aposentou, eu fui mandado embora, agora eu vou cuidar disso. Mas eu vejo muito assim, as pessoas, o mundo ideal é você poder fazer isso por opção, por vontade, por realização, e não por obrigação, né? Não chegar nessa idade, daí não ter como morar decentemente, cuidar da saúde e assim por diante. Então, mas acho que tudo isso exige muito mais protagonismo mesmo, acho que seria a palavra. Traz para você, olha o que você quer e procura se planejar, né, nesse caminho. Puxando aí o que a Deise falou, né, eu também acredito que essa configuração que a gente está passando em termos de organização aí do trabalho e da sociedade, eu acho que as pessoas estão criando coragem, ou pelo menos alimentando elas enquanto estão nesse mercado de trabalho,
de fazer essa mudança, né? De sair dali se elas não se sentem mais felizes ou confortáveis ou querem realmente partir para um outro caminho, né? Então, eu acho que assim, essa espera para aposentar e depois empreender, eu não sei se ela existe tão fortemente quanto antigamente, assim, né? Depois que eu sair do meu trabalho formal, aí eu posso olhar para outras coisas. Eu acho que isso está acontecendo junto ultimamente. E eu acho que essa questão também de você aposentar e continuar trabalhando, né, também entra nesse lugar, que se não fosse por uma obrigação, né, ou uma necessidade de você se sustentar, eu acho que também existe esse lugar, onde a pessoa ela quer se reinventar mesmo, né, ela não quer se sentir inválida ali, digamos assim, nessa parte de trabalhar, então ela quer continuar fazendo, quer continuar ativa, né? Agora, para nós que estamos olhando para lá, eu acho que, mais uma vez, a gente realmente olhar para esse planejamento, tanto da estratégia quanto o financeiro, que é o que mais pega, eu acho, né? Então, a gente entender e se educar para isso, para que, né, quando chegar lá em algum momento, a gente ter um pouco mais de segurança e estabilidade, eu acho que isso vai ajudar a gente também, né, a não pirar tanto. Mas, enfim, é esse lugar de realmente se preparar para o longo prazo, né, para o que a gente ainda não consegue ter uma pauta tão definida, assim, de como vai ser, né? Eu percebo assim uma certa confusão ainda, tá uma penumbra ainda, uma sombra em relação a isso, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Tem empresas hoje que várias, inclusive eu tive a oportunidade de conduzir um programa, né, de preparação para a aposentadoria. Como é que é? Daqui um ano você está aposentado, como é que vai ser isso? Como é que vai ser estar com a família, todo dia acordar, estar em casa, enfim. Esse eu achei válido, né? Acredito que pode ser até com mais antecedência de um ano, porque é um trabalho profundo esse, são 30 anos à disposição de uma empresa ou do mercado, e aí, de repente, no último ano, parar para olhar para isso foi bem difícil, foi um luto, tá? Um trabalho, inclusive, muito bonito, e foi um luto. Mas eu percebo muita resistência ainda das pessoas. Só que, ao mesmo tempo que tem resistência, tem também uma coisa assim, ó, poxa, eu percebi aqui fora que eu consigo estar com os meus netos e dirigir um Uber, por exemplo. Eu consigo, né, fazer uma viagem e ter aqui um churrasquinho, uma coisa, sabe? E, ao mesmo tempo, essa pessoa começa a ter uma liberdade e viver algo que antes ela não vivia, e ela não sabe dar nome para isso. Então, mais uma vez, resgatando aquilo que a gente falou lá atrás, trabalhar com mais consciência, mapear o que de fato eu quero agora, muito dentro disso que a Débora trabalha, né? Quais são as prioridades hoje, né? Dentro desse tempo que você hoje coloca para você, né? Com consciência, para onde você quer ir. Então, às vezes, ainda fica no imaginário da pessoa que é daqui a não sei quantos anos e que a pessoa já pode fazer agora isso. Começar a fazer contato com isso e botar para acontecer a partir de agora. Então, existe essa confusão, mas não está no mesmo lugar. Isso eu percebo, não está. As pessoas não sabem falar. Eu estou no Uber, o cara fala comigo assim, você trabalha com RH? Você consegue um emprego para mim? Eu falei, filho, você sabe mesmo se você quer trabalhar mesmo, CLT, com tudo isso que você tem aqui, tudo que começa a reclamar? Eu falo, pois é, a gente precisa ter mais consciência de onde a gente está hoje e para onde a gente quer ir, porque às vezes você não vai conseguir abrir mão do que você já tem hoje. Então, quando a gente começa a olhar para isso, isso vai ficando mais claro, mais nítido, né? E a gente vai sabendo tomar decisões mais assertivas em relação a isso.
Então, Gi, quando você estava falando, eu estava lembrando de uma cliente também. Você trouxe algumas pessoas, de uma cliente, a Sônia Rodrigues, lá da Casa da Barra, de Conceição da Barra, porque ela viveu esse processo, sabe? Trabalhou a vida toda e tal, e aí agora, né? Já foi empreendedora a vida toda, né? Mas agora, de uns 4, 5, 6 anos para cá, ela está colocando isso em prática. Então, é muito. Outro dia eu estava batendo um papo com ela e é muito esse processo que você traz. Meninas, acabou. Tanas. Passa rápido, né? Porque o assunto é gostoso e é um assunto que tem esses pontos ainda a serem conversados. O que queremos, né? Queremos empreender, queremos trabalhar, queremos aposentar e ter um modelinho de aposentadoria que a gente viaja, toma conta dos netos e não tem nada para fazer, mas não, queremos também ser produtivos, porque não é porque eu tenho 70 que eu já envelheci, enfim. Precisamos entender o que queremos para, pelo menos para a nossa vida, né? Se não o que queremos para a sociedade num todo, está difícil responder, né? Quais são os conceitos que vão conduzir a nossa sociedade nesses anos aos quais vivemos, mas pelo menos o que queremos para a nossa própria vida, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima conversa. A ideia aqui é construir esse empreendedorismo, é conversar. Não temos a pretensão de trazer respostas prontas e embaladas, né? Estamos na construção aí do que é esse empreendedorismo em 2023. Como é que a gente vive cada movimento dessa sociedade atual e o que é esse empreendedorismo, que é um conceito tão recente, né, em termos históricos, que a gente está construindo aí da melhor forma. Tá certo? Um beijo, obrigada para quem acompanha a gente, obrigada para quem por quem está chegando agora. Se inscreve aí no canal, acompanha. Vem fazer com a gente, se você está afim, gostou do formato, gostou da ideia. A gente super quer parceiros, parceiras, trocando ideia com a gente. Convida a gente, são todas profissionais aí, palestrantes, oficineiras, trabalham com o assunto. Então, convida a gente, se você também tem uma iniciativa. Contratem a gente, tá? Todas nós também trabalhamos aí com consultoria, com comunidades, então, com empresas, treinamentos, então estamos sempre à disposição. Um beijão e até a próxima oportunidade.